Bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 30 de junho de 2019, domingo, é o dia de São Pedro. Ontem eu fiz um comentário esquecendo, ontem a gente comemorou aqui no Brasil a festa do Imaculado Coração, e por isso a igreja normalmente transfere essas festas que caem durante a semana, elas transferem sempre para o domingo, para que mais pessoas possam participar. Então hoje é dia de São Pedro, o primeiro Papa, e também de São Paulo, Pedro e Paulo Apóstolos. Eu gostaria que você conseguisse assistir esse vídeo até o fim. Eu acredito que ele vai ficar um pouco longo, mas ele tem coisas muito importantes sobre a Palavra de Deus que eu descobri ao longo da caminhada e gostaria de partilhar com vocês. A grande maioria de nós católicos não temos esse conhecimento, não temos essa formação, e muitas vezes a gente patina sem saber da riqueza que nós temos como fé, né? Então vamos lá, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Me desculpem, é Mateus 16, de 13 a 20. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, nós estamos justamente diante de uma palavra que vai ser remédio para muitos corações. Eu acredito que todo mundo já teve em algum momento da vida aquela pergunta, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou frequentando a igreja certa? Será que a igreja católica é realmente certa? Com tanta coisa errada que acontece, e todos os escândalos e as bobageiras que acontecem aí que a gente escuta, não é possível? Será que Deus está deixando acontecer um troço desse? Será que essa igreja é a real? E essa palavra aqui derime qualquer dúvida. Porque Jesus disse isso há 2000 anos atrás, e a gente for voltar no tempo, ontem eu ainda falava disso, se você pegar Papa Francisco, João Paulo Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, João XXIII, e for voltando, nós vamos chegar lá no Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Cipriano, né? Então, houve uma sequência de fé. Por quê? Se essa fé tivesse se perdido, como muitos acham, querem dizer e pensam que seja verdade, ao longo da história, já não seria mais a igreja de Jesus Cristo. E é uma coisa óbvia que não pode acontecer, porque Jesus em João 14 vai dizer, muitas coisas ainda eu teria a vos dizer, mas não podeis suportar. O Espírito Santo, o defensor que eu vos enviarei, vos ensinará todas as coisas e recordará aquelas que eu tenho dito. Não vos deixarei só, estarei convosco até o final, a consumação dos tempos. Significa que se por um acaso houve esse desvio, qualquer coisa desse tipo, então Jesus não cumpriu com a parte dele porque ele passou a ser um mentiroso. Então veja, a mesma fé de Jesus de 2000 anos atrás, a igreja continua professando. E nós vamos ver isso a partir dessa leitura. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, mas para que isso fique mais fixado, que foi, esse evangelho aqui narra a primeira pesquisa Ibope, né, que aconteceu, primeira tomada de opinião pública lá. Jesus pergunta, viu, eles estavam fora da região deles, né, da Terra Santa, e aí onde haviam pessoas pagãs, que não eram judeus, que não acreditavam, então Jesus quis saber o que eles estavam dizendo, porque Jesus estava pregando, fazendo milagres e se manifestando como o Filho de Deus que é. Aí ele pergunta, então eles falam, uns estão achando que o senhor é João Batista que ressuscitou e está fazendo milagre, outros acham que o senhor é Elias ou Jeremias, um dos grandes profetas. E aí Jesus faz uma pergunta muito objetiva, e vós, quem dizeis que eu sou? Nós temos que saber isso para poder responder, não para os outros, mas para a nossa fé. E para você, quem é Jesus? Se eu te perguntar quem é Jesus, o que você vai me dizer a partir da sua fé? Veja, é o fundamento da sua crença, é por isso que você se diz católico, é por isso que você se diz cristão, é por isso que você entende que você esteja caminhando para chegar aos céus.
porque você está servindo a Jesus, você está seguindo a Jesus, e Jesus tem um critério de fé que ele abaliza as coisas para saber se nós estamos vivendo ou não de acordo com aquilo que é o conhecimento, a verdade e o que ele e o Pai e o Espírito Santo determinam. Concorda? Então o que vai acontecer? Eles falam tudo isso e Simão toma a frente e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica muito feliz, porque Pedro vivia dando nota fora, né? Mas nessa ele acertou em cheio e ele fala: feliz é Simão, filho de Jonas. Não foi a carne e o sangue, escolinha dominical, não foi curso bíblico que você fez que te ensinou isso, não. Foi meu Pai que está nos céus. E veja, assim como o Pedro cita, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus faz questão de dar um nome, o RG e a filiação do Simão. Feliz é Simão, filho de Jonas. Simão não é muito comum na terra de Jesus. Simão Cirineu, Simão fazedor de tendas, Simão o negro, quer dizer, tem vários Simãos que a gente vai lendo lá, né? Então é um nome muito comum e ele faz questão de dizer: feliz és tu, Simão, feliz é Simão, filho de Jonas. Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro. Aí eu acho essa parte muito importante, fundamental, que a gente presta atenção. Aí ele diz assim: e eu, que sou o Cristo, Filho do Deus vivo, que você está dizendo que eu sou, e eu sou mesmo, eu te declaro. Eu declaro a você e a quem mais quiser tomar conhecimento. Toda vez que a gente precisa fazer dizer algo que tenha que ter fundamento e balizado na verdade, a gente presta em forma de declaração. E muitas vezes a gente documenta, está escrito lá em cima, declaração. Eu, fulano de tal, aos tantos dias, declaro, bidiri, bororó. Lá no final a gente vai terminar dizendo, por ser verdade o acima exposto, né, ou acima citado, dou fé, dou fé lá, você vai garantir que é, né, e firma o presente. Firmar significa assinar. E registra em cartório e tudo mais. Então toda palavra que precisa ser firmada como absoluta verdade, digna de credibilidade, ela diversas vezes, Jesus faz isso aqui, ele faz em forma de declaração. Eu te declaro, sou eu que estou declarando, tu és Pedro. E aí tem uma questão, eu não conheço o grego, mas tem uma questão da palavra, Petros, né? Pedro, ele chama de pedra, Petras, ou Kefas, né? Em algumas traduções a gente acha a palavra Cefas, Kefas, mas seria justamente, eu te declaro, tu és pedra, eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra que eu estou declarando que você é, porque ele não é, ele é Simão, filho de Jonas, mas sobre essa pedra que eu estou dizendo que você eu vou fazer a minha igreja. Então deixa eu explicar. Esta caneta, essa caneta mais próxima, aquela caneta, tá? Esta, essa e aquela são imediatamente próxima e distante. Então veja, ele está dizendo que pedra é esta? Esta pedra que eu estou declarando que você é. Eu sou o Filho do Deus vivo, sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu estou declarando que você é essa pedra. E sobre esta pedra que eu estou declarando que você é, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus está dizendo que ele vai subir, construir a igreja. Sobre esta pedra que eu estou colocando agora como base. Você é Simão, filho de Jonas, mas eu estou dizendo que você é pedra. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E Jesus está dizendo que ele vai construir e subir as paredes. A gente pensa em prédio, né? Ele vai subir essa igreja. Ele vai fazer essa igreja, construir essa igreja. Não, peraí, aí é antibíblico, aí não tem fundamento bíblico, porque Jesus é a pedra fundamental e sobre qual o edifício foi edificado. Não estamos dizendo que Jesus não faça parte do edifício, mas que foi sobre a fé de Pedro. Ele está declarando aqui, não sou eu. É bíblico. Eu declaro que tu és Pedro, e sobre esta fé e sobre esta pedra que eu estou dizendo que tu és, eu edificarei a minha igreja. Então veja, quem está dizendo que Pedro é pedra e que vai edificar a igreja dele em cima dele, do Pedro, é o próprio Jesus.
E depois de 2000 anos, tem muita gente que não acredita na fé de Jesus e se diz cristão. Não, a palavra, que é palavra? A palavra de Jesus é que tem validade. Pega uma palavra de Deus para distorcer e falar o que quiser. E essa é a fé de 2000 anos da igreja, não é nova não. Não é nova não. Não é de agora não. Deixa eu acertar o cabo aqui que está balançando ficar. Não é nova não, é fé de 2000 anos. A única igreja que depois de 2000 anos conserva a fé de Jesus, que continua acreditando no que Jesus disse e no que ele acredita, porque essa é a fé de Jesus. Essa é a fé do Senhor. O Pedro ficou de boca aberta, mas assumiu a parte dele. Então, a única igreja que depois de 2000 anos continua fazendo o que Jesus mandou e pode fazer porque tem sucessão apostólica, se nós formos voltar pelos papas, nós vamos chegar lá nos apóstolos, então está autorizado pelo Senhor, é a igreja católica. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é símbolo. O cristiano é símbolo. Então, tem gente que fica roendo os dedos aí, comendo, rangendo os dentes, porque vocês acham que vocês são dono da verdade. Não! Nós somos frutos da verdade. Nós somos fruto exatamente da verdade, que é Jesus Cristo. E cada árvore produz frutos, e o fruto produz sementes segundo a sua espécie. Fruto de unidade é unidade, fruto de divisão é divisão. Sinto muito, não fui eu que inventei as plantas que estão por aí sendo semeadas. Agora que a verdade seja dita. Essa aqui é a fé de Jesus. Eu estou dizendo que tu é Pedro, e sobre esta pedra que eu estou dizendo que você é, eu edificarei quem? A minha igreja. Este A é um artigo definido, porque está definindo que é um. Ele não disse as igrejas, ele disse a igreja. Então é uma. Ele não disse uma, porque uma seria um artigo indefinido. Uma, qualquer uma. Não, ele disse a. Edificarei a, artigo definido feminino no singular. Não disse as minhas igrejas, não disse as igrejas, ele disse a igreja. Só que entre o a e a igreja, que é o substantivo, que ele põe que aparece com letra maiúscula aqui na Bíblia, em todas elas, inclusive na João Ferreira, você vai ver o seguinte: ele colocou um pronome possessivo, dizendo que é posse de quem é a igreja da qual ele está falando. Edificarei a minha igreja. Pronome possessivo feminino no singular. Ele não disse minhas igrejas. Ele disse minha igreja. Então esta igreja da qual nós estamos falando tem dono. E o dono é o Senhor. E a igreja da qual ele é dono foi fundada na fé dos apóstolos, por isso ela é apostólica, porque nós seguimos os ensinamentos dos apóstolos que nos trouxeram a fé de Jesus até aqui, e vai ter que guardar o depósito da fé até que ele venha. É bom que ele não demore, porque estão tentando escangalhar com tudo, mas não interessa. Enquanto tiver meia dúzia de homens na terra vivendo a fé que Jesus proclamou, que Jesus definiu, e que a igreja trouxe até aqui, essa vai ser a igreja de Cristo. O Ratzinger disse isso, né? O Bento XVI. A igreja de Cristo será aquela que guardar o depósito da fé, ainda que voltemos a ser 12 pessoas. Ainda que volte a ser meia dúzia. Se guardar a fé dos apóstolos, do jeito que a igreja trouxe até aqui. E eu estou falando do Sagrado Magistério, eu estou falando do autêntico magistério da igreja, estou falando da Sagrada Tradição, com Sagrado com letra maiúscula, Sagrado Magistério com letra maiúscula. Porque hoje em dia todo mundo está se arvorando aí em dizer, inclusive contra Papa, contra Bispo, estão se arvorando em dizer que são aí doutrina válida. Não. A doutrina válida ela é chancelada pela Igreja de Cristo. E tem gente que não vai querer entender isso. E eu fico com uma pena, porque nós recebemos o depósito da fé com tamanha grandeza. E você vê gente aí se degladiando para defender a opinião de gente que se desligou da igreja porque tinha uma outra opinião. Vamos fazer o quê? Eu tenho pena. Porque a Igreja Católica tem o corpo de Cristo, a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. A Igreja Católica tem sim a Mãe de Jesus como modelo de igreja a ser seguido, como a noiva imaculada, sem mancha e sem pecado, porque ela foi preservada do pecado, para não passar o pecado como herança de Adão para Jesus, não porque ela fosse santa.
Mas Deus a fez santa para poder receber e emprestar a carne dela para o filho dela se fazer homem. Por esse motivo, ela foi preservada do pecado. Nós recebemos essa graça no batismo, de ser purificados dos nossos pecados, da ausência da graça de Deus. Então veja, a igreja proclama a fé de Pedro de 2000 anos, que é a fé de Cristo de 2000 anos, que é a fé de Paulo de 2000 anos. E nós não podemos jogar isso fora, porque a gente vai falar isso, tem gente que fica constrangido, se converta. Existe hoje um programa a nível mundial, volte para casa. Porque é uma judiação a gente ver o tanto de gente que está batendo cabeça, andando atrás desses pastorzinhos pichuleco que estão por aí, pequenas igrejas, grandes negócios. E aí fala assim, a igreja católica é enorme, só tem escândalo, só tem roubo. E aquele ouro do Vaticano, o ouro do Vaticano não é da igreja, ela guarda aquilo porque antes tivesse alguém que cuidasse daquilo. Porque o que custa para a igreja guardar tudo isso? As obras de arte. Aquilo eu não vou lembrar o nome agora, me deu um branco, mas é qualquer coisa da humanidade lá. É um bem da humanidade que precisa ser preservado. E a igreja preservou isso ao longo dos anos. Então os locais são totalmente climatizados, não pode tirar fotografia, cheio de nhenhenhé, e custa uma fortuna. E para ela não é dinheiro. Não custa, não traz retorno, não tem lucro. A igreja devia vender tudo que tem para dar aos pobres. Quando os bancos, na crise da Grécia, quando os bancos na França e em alguns países da União Europeia estavam para quebrar, era rapidinho que eles arrumavam não sei quantos trilhões de dólares para cobrir os bancos e não quebrarem. A pobreza não custa tão caro. O que custa caro é a dureza de coração. É essa que faz com que o vizinho passe fome. Eu vou bem obrigado, tenho o suficiente até para jogar fora. Meu vizinho passa fome? Nossa, coitado, precisa arrumar um emprego para ganhar mais. Então veja, quando nós somos realmente cristãos, a gente precisa ter a base da nossa fé. E essa fé é a fé de Cristo, que por um acaso se preserva na Igreja Católica. Então, se você não é católico, ou se você acha que a igreja é errada, vem ajudar a gente a ser certo dentro dessa igreja, porque com certeza ela tem as raízes fincadas em Cristo, porque tem 2000 anos de história que provam isso. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão fora da igreja não tenham salvação, mas a salvação completa, o depósito total da fé está na Igreja Católica. E isso é um direito de todos os cristãos. Isso é um direito de todas as pessoas que se dizem seguidoras de Jesus Cristo. O problema é que não querem se submeter às normas da igreja. É uma pena, porque essa igreja é a igreja do Senhor. E ela vai subsistir, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, apesar de nós, apesar de tanta gente trabalhando contra e tentando fazer com que a igreja não seja o que ela deve ser, uma barca, uma arca salvífica, uma barca que vai cortando o mar dos anos aí, dos séculos, para chegar a Deus e entregar os seus filhos todos. Queria dizer ainda mais uma coisa. Essa mesma igreja de Jesus Cristo, que teve os apóstolos lá junto dele, começando a fazer todo esse trabalho, mas não tinha igreja, não tinha católica apostólica. Tudo bem, eu sei disso, mas vamos pensar num corpo. Hoje essa parte da igreja somos nós que estamos caminhando dentro da história, precisamos conhecer a nossa história para viver de fato a nossa fé, com todas as consequências que implicam a nossa fé. Por isso a necessidade de estudo, de conhecimento, para que a gente não viva uma fé infantil, o prazer aí das ondas e desse e daquele, que uma hora está para cá, outra hora está para lá, e São Paulo fala disso também, Muito bem, chega, falei bastante, eu gostaria de fazer mais de um vídeo, porque esse daqui já ficou com 19 minutos, é muita coisa para carregar no YouTube, mas de qualquer forma foi o que eu fiz. Peço que você, por favor, se gostou, dê um like, se não gostou, pode dar um dislike lá, se puder, compartilhe, por favor, se inscreva no canal, eu vou passar a deixar o link do canal no YouTube, canal Via Veritas et Vita, tá? Para você poder se inscrever e receber toda vez que a gente lançar um vídeo, você recebe também a notificação, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até agora e peçamos então a Santíssima Trindade que nos abençoe. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todo um bom dia.